Iniciar, viemos de uma vibração com profundo conexão das nossas mentes, com as nossas emoções e vibrações de doação. Então, rogamos ao Pai que abençoe mais essa extensão da nossa reunião, para que a gente possa continuar o nosso aprendizado de especialização, a nossa educação continuada. Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos seguir em frente, a segunda parte daquela apresentação. O médium diante das ofensivas das trevas. Esse parece um título que nos remete ao mundo exterior, mas não é. Ele se remete ao nosso mundo íntimo. Tá? Então, vamos voltar a esse estudo sobre a consciência emergente, que iniciamos na semana passada. Pedi vocês para aqueles que já pudessem ter o livro, dar uma lida, porque o que eu estou falando aqui, que eu tirei do livro, é muito pouco diante de vários conteúdos que são importantes para a gente estar cada dia mais especializado. A gente não possa ver os fenômenos no grupo mediúnico e não entender ou nem perceber, porque não temos o conhecimento. Então, isso é importante. É igual um médico. O médico só faz diagnóstico se ele saber. Se ele não estudar e não souber, as coisas passam na frente dele e ele não consegue realizar um diagnóstico. Assim também é no grupo mediúnico, a equipe mediúnica como um todo. Então, nós já estudamos naquele dia, estou só aqui relembrando, aquela comparação que está no livro sobre os quartos escuro, o quarto iluminado pela vela e o quarto totalmente iluminado. Diz respeito à condição do ser humano na face da Terra, que é aquele que vive só para sensações. Lá no livro Consciência e Mediunidade, vocês vão lembrar, lá está escrito de consciência do sono. A equipe Filomena de Miranda, ela coloca desse jeito, consciência do sono. Na verdade, é a mesma coisa. O Evangelho já fala mais no despertamento, desperta tu que dormes. Paulo de Tarso falava muito isso. Então, nessa condição, a pessoa não tem uma percepção de si mesmo, ela está presa ao mundo externo, ela não conhece nem parte da verdade, ela está com entendimento obscurecido pelas sensações, pelos instintos. Ela não tem uma percepção do outro, enquanto um ser ao seu redor que merece atenção. Então, o seu entendimento é bem restrito. Uma pessoa num quarto com fraca iluminação, ele já está num frágil despertamento de consciência. Ele já percebe a si mesmo, ele percebe o ambiente ao redor, mas ele não consegue perceber que esse entendimento é para iluminar o seu mundo íntimo, para que ele possa, então, se descobrir e se conhecer. Aí ele usa essa dificuldade, essa pequena conhecimento de percepção para julgar o outro. Muitas vezes ele quer que o outro faça as coisas de acordo com o seu entendimento. E isso é a base do julgamento. Nós julgamos os outros porque queremos que as pessoas façam as coisas conforme o nosso julgamento. Então, o indivíduo completamente iluminado pelo saber, ele já está em condições muito adiantado no processo de comparação com esses outros. Portanto, é um indivíduo que geralmente não vai julgar o outro. Ele sim vai ficar cada dia mais atento ao seu mundo íntimo, querendo fazer o processo de mudança. Portanto, se a gente ver essa imagem aqui, que foi falado na outra aula, a consciência adormecida, ou seja, que está num quarto escuro, ela está preso às sensações, está preso ainda aos atavismos, aos instintos. Ele está muito apegado ao ego. Por isso que ele está aí nessa imagem dentro da prisão. Ou seja, só se ele começar realmente a sua consciência emergir da escuridão do instinto e do apego e do ego e do egoísmo, ele vai encontrar a chave. A chave que ele começa a perceber é o outro, ou seja, ele saber que tem que conviver. A evolução nos pede
uma condição muito grande, que é a convivência, e a convivência que a vida nos pede é um dos exercícios mais difíceis que tem. E é por causa disso que a consciência emergente ela tem que perceber o outro. Então, a chave do despertamento do ser é ele perceber a si mesmo e, ao mesmo tempo, perceber o outro. Aí está a grande equação da evolução humana. Porque nós só vamos realmente evoluir quando a gente compreender, porque a compreensão nos leva à caridade, a caridade nos leva ao amor. Olha, veja bem como que os temas se misturam e se interconectam. Né? Então, isso que eu acabei de falar não é meu, isso está no livro Cirurgia Moral. Então, a consciência emergente, ela leva o indivíduo à fraternidade, ela leva ele a conhecer a si mesmo e o próximo. A consciência desperta já é um indivíduo com grande capacidade de entendimento. Por isso, a consciência desperta alcançou um estado onde ela se descobre a cada dia, a cada momento, ele vai descobrindo situações, ele pode fazer esse autodescobrimento quando fala uma coisa errada com alguém, e se arrepende, enxerga isso, entra em contato com isso, aceita que isso é dele, aceita que isso não é bom e se perdoa, além de perdoar o outro. Ou seja, ele vai ampliando a sua conexão com a sua sombra e vai aceitando que é assim. Ele não tenta fazer de conta, ele não tenta camuflar, ele não tenta ser um eu ideal ao invés de um eu real. Então, ele está no autodescobrimento. E aí, quando ele faz tudo isso que eu acabei de falar, ele está fazendo o autoenfrentamento. Veja que isso tudo faz parte de um processo não de reforma, mas de construção. Lá no livro, Reforma, Emoções que Curam, vocês vão ver isso descrito de uma outra forma muito, muito didática por Hermance Dufour. Ela fala que essa fase, quando a gente faz o autodescobrimento, ela é imediatamente depois daquela fase onde a gente faz a projeção tóxica, que é a primeira fase. Projeção tóxica é quando você conhece a verdade e acha que, então, conhecendo a verdade, você já vive a verdade. Não é isso. A gente conhece a verdade e a primeira coisa que a gente faz, ao invés de mudar nós mesmos, né, a nossa prática, a gente faz projeção tóxica. A gente começa a olhar para todo mundo, já que a gente conhece a verdade, começa a ver defeito em todo mundo, começa a ver tudo errado nos outros e começa, então, a querer corrigir os outros de forma piegas. Então, essa é a projeção tóxica, está escrito lá no livro Emoções que Curam. São várias fases. Convido todos, depois do terminar essa leitura, retornar lá para relembrar esses fatos. Quando o indivíduo, então, faz o autoenfrentamento, é que ele já vê que aquela parte daqueles erros, daquelas coisas negativas, faz parte dele e que ele vai abandonar isso à medida que for enfrentando cada situação de convivência onde o outro é a sua lição de cada dia. É aí que, então, finalmente, ele integra o ego com o self. É quando ele vai integrando, né, naquilo que nós chamamos de individuação. À medida que ele vai ficando desperto, ele sai do individualismo para a individuação, né? É isso que Jesus tanto falou no Evangelho e que nós, então, vamos adquirindo um ser, né, mais afinado com as leis divinas. De forma geral, o indivíduo já sabe que cada pessoa está no seu tempo evolutivo, está no seu estágio evolutivo. Então, nessa posição mental, ele já entendeu que não deve julgar os outros, né? Comportamento alheio é porque aquela pessoa que está se comportando daquele jeito, ele tem um entendimento. Então, o grau de entendimento de cada pessoa é dele, portanto, de acordo com o grau de entendimento, ela vai tomar decisões. E nós falamos que o progresso só é na vida de relação. Portanto, cada pessoa evolui a seu tempo e nós no nosso tempo. Não queremos, então, mudar essa lei da natureza. Então,
primeira condição para a gente entender o autoenfrentamento é a gente ver a saúde emocional dos seres humanos. E porque nós estamos aqui num curso de educação continuada, mediúnica, é importante que a gente veja isso. Mas isso, nós somos seres humanos como qualquer outro, né? Então, o estágio evolutivo atual da humanidade terrena, ele é limitado. Muitos estão na consciência do sono, muitos outros estão na consciência emergente. Nós que estamos decididos a trabalhar no campo do bem, que já contamos com a paciência da equipe espiritual que nos envolve, que nos assiste constantemente, né? Já temos aquele desejo de fazer o bem. Mas muitas vezes a maioria é atraído para coisas da matéria, em detrimento das verdades espirituais, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala aos romanos, né? Quando eu quero fazer o bem, eu vejo o mal está comigo. Não é que você atrai entidades, não é. É que você quer fazer o bem, mas toda hora você faz um negocinho errado, você toma as decisões, você fala mais do que devia, você fala num tom que machuca as pessoas, você tece brincadeiras que não são adequadas. A todo momento que a gente está no dia a dia desperto, emergente, né? A mente emergindo para fazer o bem, muitas vezes a gente vê que a nossa sombra se sobressai ali e aparece esse ou aquele erro, né? No estágio evolutivo atual, ainda isso ocorre, porque somos consciências emergentes, né? Então, essa condição é compreensível. A gente tem que aceitar os nossos erros e corrigi-los, né? É muito importante, mas nós sabemos que se a gente não fizer um constante processo de enfrentamento, essas alterações podem perturbar muito o trabalho mediúnico, pode interferir muito na nossa regularidade da vibração e do pensamento. Portanto, nós somos humanos, somos gente, né? Não somos missionários, não somos espíritos perfeitos, somos espíritos em evolução, tá? Então, é importante que a gente tenha na nossa mente isso. Outra coisa importante é que quando se fala que nós estamos, o homem na face da Terra, ele está emocionalmente adoecido, é porque nós ainda temos muitas questões que precisam ser equacionadas para que a gente possa seguir adiante. Não é ficar nos culpando, ficar assim com medo, é sim fazer com verdade tudo aquilo que nós achamos que é correto, que nós já estamos entendendo que é necessário fazer. É um esforço progressivo, né? A gente precisa observar alguns sinais do adoecimento emocional que muitas vezes pode nos surpreender no cotidiano, né? E aí, esses sinais é a tarefa do dia. A gente erra ali, acerta depois, erra de novo, volta a corrigir até que aquilo é superado. Então, o processo de mudança, a gente tem que dominar aquilo. Depois, a gente tem que transmutar, transformar, né? Então, isso muitas vezes parece chocante. Nossa, nós fala só coisas ruins. Não é coisa ruim. Nós temos que lidar com isso. Nós estamos nesse estágio. Então, a primeira coisa que mostra o adoecimento psíquico é a perda de energia, é a desvitalização, é a perda energética que ocorre com todos nós, né? Por diversas formas. Nós vamos estudar isso muito também na autoobsessão, né? Mas vamos aqui seguir aqui. Então, a primeira coisa é o estado emocional, ou seja, os conteúdos emocionais e os sentimentos do nosso mundo íntimo, que estão ali na nossa intimidade, são os maiores responsáveis pelo escape de fluidos vitais. Esse escape ele ocorre das mais diversas maneiras, mas as nossas emoções são todas carreadas. Então, veja bem, quando a gente fala escape de energias, nós vamos falar no campo energético, no campo astral, no campo emocional e também no etérico. E tem outra perda de energia no campo consciencial. De acordo com o nível de consciência da pessoa, nós vamos perdendo. Por isso que muitas vezes a gente fala tanto de formas pensamentos. As formas pensamentos estão num nível, no tá? Então, o estado emocional nosso é um dos principais responsáveis
pela nossa desvitalização. E isso é extremamente importante que a gente detalhe um pouco. O roubo de vitalidade ou a perda de vitalidade, muitas vezes a gente fica preocupado com vampirização, com processos de vampirização, tudo, o roubo de vitalidade, mas na verdade a gente tem que prestar muita atenção em nós mesmos, né? Porque as trevas exteriores fazem conexão, né, com as nossas sombras interiores, nosso eu profundo, que ainda está cheio de lembranças desfavoráveis. Então, as nossas atitudes e os nossos comportamentos são grande parte responsável pelas nossas perdas energéticas. Né? A falta de vigilância com a frequência a determinados ambientes. A gente não seleciona determinados ambientes. Depois que o isolamento sair, a gente tem que olhar para onde eu estou indo, o que eu estou frequentando, o que eu considero, abre aspas, lazer em ambientes. Tem gente que sabe que uma das melhores formas para a gente se fortalecer é ir para a natureza, tudo. Tem gente que vai, mas leva bebida, leva todo tipo de coisa possível e acha que está se vitalizando. Não, ele está se vampirizando lá, perdendo a vitalidade. Então, as atitudes e comportamentos têm as suas escolhas. Dependendo da vigilância, nós vamos perder ou vamos ganhar energias. Então, a falta de cuidado consigo mesmo, com a saúde física, com o repouso, a falta de cuidado em hábitos que são fortalecedores, hábitos de leitura, de oração, de alimentação, de higiene, né? Hábito de organizar a vida para ver se ela não precisa sair correndo, sempre falando que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, né? Então, isso tudo é falta de cuidado consigo mesmo, né? Falta de organizar o dia, no dia do trabalho mediúnico, no dia da vibração, né? Falta de ter esse cuidado de organização, né? A falta de vigilância nas relações com as pessoas, quando vê está ali meia hora, uma hora conversando com a pessoa que é uma pessoa que te enfraquece, que te deixa bocejando, que te rouba suas energias, né? Na auto-obsessão e na pseudo-obsessão, nós vamos falar muito disso. Indivíduo que rouba suas energias, aquele indivíduo que queixa de forma intermitente, ele não para de queixar, sempre tem uma queixa, sempre tem uma situação de vitimização. Então, esses indivíduos são ladrões de vitalidade. Né? As desordens emocionais mantidas, gente. Você tem uma raiva, não é isso, é aquela raiva sustentada, é aquela irritabilidade surda, é aquela hostilidade mantida, aquilo que é mantido constantemente. É isso que nós estamos falando de perda de vitalidade. Não é uma ou outra situação que você logo se harmoniza e não fica ruminando, não. Eu estou falando de coisas mantidas, que eles ficam ruminando no decorrer do tempo. É isso que causa a perda de vitalidade. Então, qual a postura interna que temos adotado que favorece o fenômeno de perda, de roubo, de vampirização energética? Porque, do mesmo forma que a gente perde energia, a gente acaba também estabelecendo vínculos com entidades, que aí sim ocorre o roubo, a vampirização. Para além do fenômeno de perda, existem, então, as complicações desse processo, além das lesões na tela etérica. Então, isso é muito importante. Então, vamos aqui, né, reforçar novamente alguns detalhes. Então, quais seriam essas condições? A primeira seriam as emoções negativas persistentes. Esses são os estados, a nossa sombra interior, aquilo que nós guardamos e muitas vezes reprimimos. É a raiva, o medo, a irritabilidade, aquilo que você já amanhece com aqueles sintomas de aquela desorganização emocional, onde você está assim com irritabilidade, não sabe do que, né? O vínculo disfuncional, desarmônico com pessoas, raiva demais das pessoas, ausência de autoaceitação, que é parte do autoconhecimento, é você aceitar que cometeu uma coisa, vai atrás da solução. Você precisa fazer isso para que você possa orar, que você possa ler, que você possa ficar em paz.
Depressão e ansiedade são condições patológicas muito graves, porque são geradoras de fixação mental, de desalento e desesperança com a vida. E isso leva a uma perda energética muito grande. As inconformações com os acontecimentos da vida, ficar remoendo intolerância com sem número de situações, isso também gera muita perda de vitalidade. Você não consegue absorver energias, você não consegue, na depressão e ansiedade, respirar direito. E a maior parcela de energia e vitalidade que nós assimilamos é pela respiração. Então, por isso que é tão importante ir para a natureza, fazer lazeres saudáveis. É claro que cada ser humano tem uma maior predisposição para absorver energias de determinada área da natureza. Às vezes é montanha, às vezes é floresta, às vezes é o mar, às vezes é um rio. Cada pessoa tem um jeito de ganhar energia. Ele não vai ganhar energia nunca no shopping, né? Porque o consumismo faz parte de um dos grandes vazios da existência. O consumismo é uma violência contra a humanidade toda. Nós temos que largar o consumismo. Isso é importante. A partir de agora, ficou claro para todo mundo, né? Porque tudo que tem a ver com a consciência do sono, o quarto escuro, essa pandemia mexeu. Para dar um tempo da gente pensar. É um convite à espiritualidade. Esse vírus psicossomático, ele está aí para nos pedir que a gente reavalie as coisas. Então, as feridas emocionais não cicatrizadas são aquelas coisas que a gente, pela dificuldade em aceitar as nossas sombras, nossos erros, é a culpa, é a ofensa dos outros na convivência, a mágoa, o ressentimento, o remorso, o arrependimento, todas essas coisas em grau maior ou menor, fazem parte dos nossos conteúdos internos. E se a gente resistir para mudar e reprimir, um dia ele volta, em qualquer outra situação. Então, essas resistências a mudanças sempre vão determinar cotas maiores de sofrimento para depois mudar. Então, outra coisa muito importante é a gente saber a verdade e ficar insatisfeito no exercício dos nossos vícios morais e mentais e físicos. É revolta por não ter o desejo e vontade atendido, de querer, né, fazer uma coisa e fica ali querendo não se mostrar. Então, a insatisfação, né, do indivíduo. Muitos falam, mas você vai ter que viver uma vida de puritano. Tudo bem. Se quer viver uma vida preso aos hábitos viciosos, nós vamos viver muito pouco tempo aqui. 80 anos, 75, 80 anos que vivemos aqui, diante da vida espiritual, esperando a nova oportunidade, pode ser de 50, 200 anos, sabe lá, quando teremos nova oportunidade, e se teremos nesse planeta. Então, é preciso que a gente trabalhe essa insatisfação e comece o autoconhecimento. Então, muitos estados emocionais persistentes podem provocar lesões na nossa aura. Esses que eu acabei de falar, ódio, raiva, né, determinados vícios, pode romper a nossa tela protetora, que nos protege diante do mundo astral, né, de contaminações. A gente chama de tela etérica. E o escoamento dessas energias nessas lesões são comuns, né? Parece que é novidade para vocês, mas nós estamos decidindo falar isso aqui porque constantemente isso é verificado nos atendimentos mediúnicos. Constantemente. E nós vamos introduzir esse tema aqui e vamos falar mais sobre ele mais para frente também. Então, nenhum esforço através do processo terapêutico pode tampar definitivamente essas lesões. Só a reeducação moral, né, emocional, comportamental. Somente o paciente promover uma reeducação emocional e mental poderá ajudar o tratamento. É claro que o magnetismo vai tratar, mas só a reeducação. Dá para entender o tanto que a psicoeducação é importante? Por isso o esforço da gente ir postando aulas, mesmo sem o áudio, para que as pessoas possam estar olhando, para que a gente possa estar meditando, ampliando, para que vocês possam ser multiplicadores
de conteúdos para todas as pessoas. Você monta essas aulas, vê esses conteúdos, passa para frente, se torna um multiplicador. Não podemos só ler isso como a gente lê um monte de livro. É um processo de despertamento importante. Então, se essas são características do nosso estágio evolutivo, nós somos médios, natural que a gente não tem jeito de deixar de fora da sala mediúnica essas enfermidades morais. Por isso que é tão importante os nossos encontros de tratamento, as vibrações para a família e para nós mesmos, domingo à noite. Por isso que é tão importante aquele trabalho que a gente estava fazendo a cada 15 dias. Por isso que vai ser tão importante inaugurar novos trabalhos a respeito de tratamentos mais específicos, de casos mais graves. Então, tudo isso se mostra como novos caminhos para o Grupo Saúde Integral. Então, essa é a importante condição da gente se entender que nós somos espíritos em evolução, mas que nós temos ainda muito lixo emocional, emoções negativas persistentes, que podem, às vezes, interferir. Mas se nós já começarmos o autodescobrimento, o autoenfrentamento, nós vamos para a reunião extremamente justificados, porque nós estamos fazendo o que o verdadeiro espírita faz. Esforço constante para a sua renovação moral. Constante para domar suas más tendências, isso que a doutrina espírita nos esclarece há tanto tempo. Então, tudo isso, essa postura que nós estamos de lutar, de aceitar a nós mesmos, faz com que a gente reduza as interferências no processo de intercâmbio com a espiritualidade. Portanto, isso é uma condição que nós precisamos meditar. Outra coisa importante, que todas essas condições que eu acabei de descrever faz com que, do ponto de vista da execução do trabalho, é uma coisa, mas também essa postura mental de cada um de nós, se não houver a postura de vigilância, que é o autoenfrentamento, o autoconhecimento, o autodescobrimento, se a gente não tiver nessa postura de vigilância, acaba que o ataque das sombras aumentam com o médium, ele aumenta em relação ao médium. Só não aumenta quando a gente está vigilante e quando a gente conhece o máximo possível das técnicas que se utilizam as sombras para nos sitiar emocionalmente. Então, são aqueles pensamentos que temem ficar na nossa mente, aquelas ideias que surgem, aqueles impulsos mal controlados, nós temos que ficar o tempo todo. Aqueles impulsos para falar o que não deve, né? A gente deve tomar muito cuidado, porque é aí que as brechas aparecem. Portanto, muitos estão assim, infelizes no casamento, sem forças para tomar decisões, comentar, conversar, discutir as coisas, né? Muitos estão infelizes no trabalho, muitos estão infelizes na profissão. Então, esses estados acabam trazendo ruminações. Então, é aquilo que eu falei agora, as emoções, né? Então, muitas vezes, chega ao grupo mediúnico, né, com a mente fervilhando de cenas eróticas na mente, gente que está com problema nessa área, né? Muitas casas espíritas têm muitos médiuns com a questão da homossexualidade, sem coragem de assumir, com medo do julgamento e com muito de comportamentos desequilibrados, tá? Muitos chegam pontualmente ao trabalho, chegam e vão, mas mecanicamente, desgastado, porque não organiza a sua rotina diária, corre para todo lado, chega muito enfraquecido no trabalho, desgastado, muito entristecido daquela correria toda, muito se envolve em trabalho assistencial muito grande, e não sobra tempo para as tarefas mediúnicas, não sobra tempo para estudo, não sobra tempo para o lazer, né, para a família, não consegue, fica muito desgastado, assumindo um monte de atividades, né? Então, é muito importante também a gente perceber que isso faz com que a gente fique num estado emocional, a qualquer ponto a gente dá uma resposta irritada num outro colega, né, em casa, no trabalho, no grupo mediúnico, né, faz ironias. Então,
prontos para reagir agressivamente, caso sejam contrariados numa reunião de diretoria, numa reunião, né, de decisões no grupo, né? Outros já têm dificuldade com a garganta, né? A garganta dele é braba, a garganta ferina, qualquer coisinha, o comentário, a língua bate a língua ali, né? Para comentar de forma maledicente um evento, uma situação. Então, pondo em dúvida, muitas vezes, uma situação no grupo. Um grupo mesmo coeso, nucleado, ele não faz isso, ele se esforça para que isso não ocorra. Né? Esses são todos pontos em que fazem um grupo dar acesso às trevas para interferir nas tarefas mediúnicas. Então, muitos de nós, se não fizermos, todos nós, isso é todos nós, orgulhosos demais para admitir as fragilidades, a gente pode entrar nesse tipo de situação. E aí a gente quer dizer que os obsessores, os magos negros, os cientistas do astral, né, estão fazendo isso. Cuidado, tá? Os benfeitores dão proteção a todos nós. No entanto, só a oração, ficar vigilante no processo de autodescobrimento, né, poderão nos auxiliar na tarefa do autoconhecimento. Porque nós estamos no estágio de consciência emergente? Sim, podemos dizer que sim, já decidimos para fazer o bem, né? Mas estamos buscando desempenho nas tarefas mediúnicas. E para que a gente não deixe que a nossa sombra íntima seja porta de entrada das trevas, é necessário que a gente esteja vigilante, né? Pensando nas nossas condutas, na nossa fala, no nosso tom de voz, do jeito que a gente fala, mas não é aquele ser ideal aqui e o pau quebra em casa, no trabalho, sozinho com os pensamentos. Não. É coerência mediúnica. É isso que se pede, coerência cristã. Esse é o processo. Então, um espelho embaçado, diz lá no livro, não pode refletir com nitidez uma imagem. Assim é a mediunidade. O embaçamento que nós estamos falando na mediunidade é o desequilíbrio emocional e psíquico do médium. Ele altera significativamente, está errado aí, significativamente o teor das palavras do espírito comunicante e também a capacidade da equipe mediúnica e se ser intuída pela equipe espiritual, de ser realmente parceiros nesse trabalho. Então, é muito importante, né, que a gente possa buscar a todo momento o equilíbrio emocional. Tá? Então, os trabalhadores da casa espírita, de uma forma geral, a ofensiva das trevas são muito diversificadas. O grupo tem a proteção da equipe espiritual, mas nós precisamos entender que casas espíritas estacionadas no tempo, que não estuda, sem evoluir nas práticas de atenção ao sofrimento, não faz adaptações, tem um purismo doutrinário que não deixa assistir as pessoas, né? As pessoas batem as suas portas e nem mesmo os obsessores, muitas vezes, com aquela casa que é aquele ali, faz a reunião ali, faz aqui, o indivíduo, toda aquela coisa social demais, né? Eu escrevi aí, que está escrito no livro, nem mesmo os obsessores se interessam, porque aquela casa não vai dar muito trabalho para os grupos e falanges do mal, né? Quais são as características dela? Um grupo espírita onde seus frequentadores e trabalhadores apenas cumprem um papel social, vai na reunião mecanicamente, no grupo mediúnico mecanicamente, faz tudo mecanicamente, é aquela reunião ali, aquela outra, né? Vai à instituição de forma social, alisa o banco do centro e vai embora. Essas instituições são relegadas a segundo plano, porque não são essas que vão dar trabalho, não são essas. São aquelas que acabam lendo sobre corrente magnética, lendo sobre apometria e resolve aplicar isso no grupo mediúnico. Pega desguarnecido um monte de falanges do mal, porque aquela técnica atende a diversos, a desobsessão coletiva. Olha lá aquele outro lá fazendo um encaminhamento de entidade, fazendo uma retirada de artefato fluídico. A equipe espiritual pode contar com os médios em desdobramento. Tem o isolamento, eles começam a pensar em fazer vibração das suas casas. Em vez de ficar uma vez por semana, faz todo dia. Isso é um grupo que pode
ser útil para a equipe espiritual, né? Um grupo espírita onde seus frequentadores trabalhadores apenas cumprem um papel ritualístico, né? Essas instituições são relegadas a segundo plano, né? Porque estão ali pensando, vou tomar um passo, vou fazer isso, pensando mais no si mesmo. Lá no grupo, no livro, ele vai mais longe, eu não descrevi aqui não, tá? Então, quando a chama do amor à instituição se apaga, ou seja, você tem aquela coisa, parece, não, esse pessoal, uma discussão na reunião de diretoria, uma discussão no grupo mediúnico, e aí, né, pelas coisas mais banais, às vezes até pela cadeira que senta, né, as coisas mais banais. Quando a chama do amor à instituição e aqueles que a frequentam se apaga, a casa espírita também se apaga. Sempre vai ter ali, mas os espíritos sérios não vão conseguir frequentar essa reunião. Então, o grupo espírita produtivo para a espiritualidade, aquele que a equipe das trevas vem ameaçar, que é para largar, que é para fazer isso, que está atrapalhando os processos dele, o grupo espírita produtivo, ele tem algumas características, né? Juntamente com seus frequentadores. Lembre-se que sem o autoconhecimento, essas condições aqui do grupo vai se tornar muito perigoso, porque não tem como você participar de um grupo como esse sem você ter seu EPI, o seu equipamento de proteção individual. Vigilância, oração, caridade e estudo. A prática do bem. Então, é importante que a gente possa perceber isso tudo que está escrito aqui na frente. Então, as sessões mediúnicas, num grupo produtivo, não obedecem a padronização. A disciplina existe. Existe disciplina, as pessoas não precisam ser chamadas, elas sabem as suas responsabilidades, mas sem aquela rigidez característica de muitas instituições, que não deixa, né, fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma pessoa resolve fazer uma coisa, há uma abertura, há um processo, há um entendimento anterior. Os trabalhadores e dirigentes entenderam que são os homens que rotulam as coisas e as pessoas. Se a gente for olhar na base intrínseca, estudando a base dos mecanismos, porque Kardec ele está na base da explicação de todos os mecanismos, até os que são avanços que estão surgindo agora no século XXI. São técnicas que, se você for olhar as leis que regem essas técnicas, elas estão todas ali explicadas por Kardec. Kardec não deixou nada de fora. Há um esforço significativo dos trabalhadores para um grupo que é produtivo, no sentido de vivenciar e divulgar a humanização na seara espírita. Ele convida, ele humaniza a seara espírita, um trabalhador espírita é acolhido e é tratado. Um médium não é um indivíduo desequilibrado, é um indivíduo que merece ser tratado, que merece ser acolhido como qualquer ser humano. Então, os médiums são tratados, pedem socorro e o socorro atende esses médios quantas vezes for preciso. E isso o GSI já está fazendo há muito tempo. A humanização na seara espírita é esse processo com os médiuns. Tá? Hoje, a casa espírita mais produtiva é aquela que tem grupo mediúnico, mas é aquela que tem evangelização ativa, produtiva. Tá? Então, desprovidos de preconceitos e portadores de uma mente aberta, aceitam e estudam assuntos referentes a obsessões complexas, sem discutir se são antidoutrinários ou não. Precisa saber se estamos pegando isso na população? Tá, estamos. Então, vamos estudar isso. Tem gente aparecendo com artefatos fluídicos, sofrendo horrores? Tem. Então, da onde vem isso? Vamos estudar. É o que nós estamos fazendo. Estamos estudando porque nós atendemos. Se atendemos, tem gente sofrendo com isso. Mas, não é espírita isso, não é espírita. O problema é a mente ficar rígida. Então, se não é doutrinário, pelo simples fato, né, de que esse estudo pelo simples fato de que esse estudo leva a auxiliar um maior número de pessoas. Então, sempre que nós estamos estudando, isso que nós estamos estudando aqui,
é para que a gente possa, enquanto médium, se aprimorar para atender mais, atender melhor, né? É importante a gente entender que o autoconhecimento, ele traz tudo isso, porque o autoconhecimento é o trabalho de eras, não é um trabalho dessa existência. O autoconhecimento é um trabalho de eras. Nós estamos na atual conjuntura de provas e expiações porque nós fizemos escolhas por atalhos, mas nós vamos entender que a qualquer momento nós estamos na atitude de vigilância, de despertamento, nós estamos no caminho certo, porque nós já estamos com a consciência emergente. Então, o autoconhecimento ela vai chegar para nós lenta e progressivamente nesse estado que nós já estamos. O que nós precisamos pensar, né, antes de seguir à frente aqui, nós precisamos pensar o seguinte: nós precisamos fazer tudo o que for possível para a gente aproveitar a encarnação, os anos que nos restam. Se são 50 anos, quem quer viver 100 anos, se são 30, se são 20, se são uma semana, nós não sabemos. Nós temos que viver como se fosse a última. Porque senão, ao, ao desencarnar, nós vamos sofrer muito desapontamento e o arrependimento de não ter aproveitado esses momentos aqui. Porque lá no plano espiritual a gente pede muito para voltar. E temos muito medo de voltar, com medo de mergulhar naquele quarto escuro. Nós já não estamos no quarto escuro. Então, basta a gente seguir adiante. Agora você vai ter que sacrificar muitas coisas. Você vai ter que sacrificar muitas coisas. Coisas que você ainda valoriza e que às vezes não dá para levar na mochila do trabalhador da mediunidade. Não dá. Então, é preciso ter essa vontade de querer reavaliar as atitudes, os automatismos. Portanto, quais seriam os resultados dessa postura mental dos trabalhadores e dirigentes? Muitas entidades sábias, especialistas, como pais velhos, eu queria fazer uma explicação aqui, muito oportuna, que a Socorro me falou, perguntando se não estava errado, se não era pretos velhos, e realmente são pais velhos. Os pretos velhos, as mães velhas, os pretos velhos, eles são seres muito bondosos, que fazem parte de muitos trabalhos espirituais baseados na caridade, que têm um conhecimento da fitoterapia, da medicina das árvores, das florestas, têm um conhecimento muito grande das leis que regem essas energias. Tá? Agora, os pais velhos são seres muito evoluídos, são seres que têm um conhecimento iniciático, são seres muito antigos, anteriores aos magos negros, têm muito conhecimento das leis do magnetismo, das leis da vida, e são chamados de pais velhos. Eles são os grandes trabalhadores que trabalham em função dessas entidades perversas, tem um conhecimento muito grande do manejo das energias, são chamados pais velhos. Né? Muitos dos conhecimentos que eu coloco aqui, eu coloco de alguns pais velhos, que são muito, passaram a publicar muitos livros e que são plenos de sabedoria. Então, os pais velhos são as entidades bondosas que mais os magos negros temem. Né? Então, muitas vezes, um pai velho vem até o grupo para fazer um determinado trabalho. A primeira vez que eu vi um trabalho de passe, de sopro, foi lá já no Sheila, que nós estávamos, e uma vez lá no Meimei. A entidade chegou, é uma entidade bondosa, os médiuns viram que era, mas era um pai velho. E ele fez o passe de sopro. E eu não sabia o que era isso. Aí fui estudar. Então, é uma das melhores técnicas para a gente fazer a dissipação de formas, pensamentos. Então, muitas entidades sábias, especialistas como pais velhos e outras entidades, podem adentrar o grupo e a gente aceita. Né? Há muito tempo atrás, lá no Sheila, entrou uma equipe inteirinha de entidades que fizeram, aliás, lá no Meimei, fizeram o trabalho, eram entidades do sincretismo afro-brasileiro, fizeram um trabalho muito grande, com um número de entidades, com energias muito baixas. Eles foram chamados e a equipe trabalhou a segunda-feira todinha à noite lá nesse trabalho.
Então, muitas entidades sábias, especialistas, como Pai Velho e outras entidades, podem adentrar o grupo, a gente aceita, sabemos, não categorizamos como obsessores, nada, estão invadindo o grupo, não. São ceareiros que foram convidados pela equipe mediúnica, a equipe espiritual do grupo, para fazer um atendimento especializado. Né? Então, à medida que o nosso grupo vai se especializando mediunicamente no tratamento de obsessões complexas, no tratamento de dependência química, no tratamento de condições autoobsessivas e anímicas, a espiritualidade pode, então, né, trazer espíritos em graves processos de ovoidização, vítimas de licantropia, para o tratamento adequado, para cirurgias espirituais, para o tratamento na corrente, então, para as técnicas apométricas de desdobramento, que está sendo muito usado agora, nesses dias de isolamento. Então, afirmamos novamente, podemos lidar com magos negros em parceria com os pais velhos e espíritos especializados. Não que o mago negro vai incorporar em algum médium ali que vai matar ele na hora, mas é preciso entender que esses magos nunca vão em reuniões assim, eles sempre mandam terceiros e telepaticamente fala como se ele tivesse incorporado nessas entidades. É muito comum isso acontecer lá no grupo. A hora que ele vê que não dá mais, ele deixa lá o bode expiatório lá para ser pego pelo grupo mediúnico e encaminhado. Isso acontece tantas vezes no grupo e as pessoas às vezes nem percebem, né? Então, essas entidades experientes, elas entram no grupo e fazem, né? Não temos nenhum preconceito com relação a isso. Então, a equipe espiritual poderá retirar determinados aparelhos parasitas de pacientes encarnados em associação com o desdobramento de médios e pacientes, né, que é outro tabu entre muitas pessoas. Não, ele vai desdobrar. Não lê Kardec, não sabe. O espírito pode ser desdobrado do vivo. Leia Kardec, que vai ver lá várias vezes essas descrições. Né? A coordenação do grupo mediúnico abre espaço para novas metodologias de tratamento, sempre que a demanda desses pacientes assim o exigir. São casos gravíssimos. Com a divulgação da necessidade de humanização, ou seja, a gente dá mais atenção uns para os outros, ir nas casas fazer o atendimento, isso tudo precisa continuar. Né? A vinculação da equipe mediúnica, todos estão nucleados em torno da amizade, do respeito uns pelos outros. Nós precisamos estar dando esse suporte. Ninguém deve se calar, fale. Se não quer falar no grupo, fale no particular, mas peça ajuda. Todos já fazem isso. Né? Com um grupo, como que um grupo portador de tantas qualidades pode ser desestruturado? A gente não pode pensar que a gente está numa situação privilegiada, que não estamos. Nós estamos apenas com excesso de responsabilidades? Também não. A nossa responsabilidade é igual àquela que nós já podemos. A equipe espiritual faz muito por nós. Então, as sombras íntimas do ser humano é o grande ponto de atração ou ponto de ligação com as trevas exteriores. Então, é a nossa sombra íntima. O autoconhecimento é a única ferramenta que pode proteger o médium. Então, junto com o autoconhecimento, sempre vai vir a prece, sempre vai vir a caridade. Então, quais são as técnicas do astral inferior, das forças umbralinas? Eles tentam desanimar os trabalhadores das mais diversas formas. Eles podem também fomentar discussões sobre a ideia do antidoutrinário, isso acontece demais, né? Nós acabamos de ter algumas experiências nesse sentido. Tentam trazer embaraços para a estrutura financeira da instituição, todo tipo de impedimento, né? Grupos que se envolvem tanto com assistência que ela se torna um elefante branco, não sabe dosar isso, e aí a equipe se desliga de todo tipo de estudo, não estuda, participa do grupo na hora do curso, mas não estuda nada, vai para o grupo mediúnico, mas não estuda nada, vai só assistir, não faz o esforço de estudar, ocupa todo o tempo dos trabalhadores, da renda do centro em função de assistencialismo. Isso é uma coisa que precisa, a assistência espírita, ela cabe, ela tem lugar dentro de um contexto. Isso precisa ser entendido. Né? Como todos esses planos acaba fracassando, porque o trabalhador espírita é muito esforçado, né? Resta apenas um lugar onde ele vai agir, muito comum agora, no mundo íntimo do médium.
as sombras íntimas do médium, né? Aquele que não faz o autoconhecimento, que não busca, né, se aprimorar no campo íntimo, esse é a grande vulnerabilidade. Portanto, o plano de ataque hoje das sombras é conosco, com a nossa intimidade, com a nossa família, com os nossos pensamentos, com nossos estados emocionais. E eles fazem isso pesquisando. Eles têm conhecimento muito grande de várias leis, inclusive de reconhecer o nosso histórico espiritual de cada membro do grupo e passa a agir no ponto mais fraco de cada um. Vaidade, né? Ódio, mágoa, né? Determinados hábitos e compulsões, essas coisas que a gente deixa de lado e não quer fazer o autoenfrentamento, essas que são material, né, de enfrentamento. Portanto, eu encerro aqui as minhas ponderações. Eu sei que cada uma dessas situações que eu comentei aqui, elas estão exemplificadas no livro. Eu não vou dar um spoiler aqui do livro, mas, por favor, leiam, porque eu acho que esse livro, Consciência Emergente, da psicografia do Aguinaldo Paviani e do Espírito José Lázaro, eles são muito pertinentes para o momento que os grupos mediúnicos funcionam hoje. Nós temos grande tarefa de estar levando à frente, mas eu quero que vocês leiam o livro, leiam, pensem, tá certo? Para que possam, então, ter condições de entender o que foi falado aqui nesse início. Eu fiz, na verdade, foi, com essas duas aulas, uma análise superficial do livro Consciência Emergente, que está aí para todos verem. Tá? Leia o livro, não vejo que tem nada demais no livro, não tem erros, acho que basta vocês darem uma lida com atenção. É um livro para ser meditado, tá? E lembre-se, esse livro tem uma revisão importantíssima do apóstolo Paulo. Eles citam o apóstolo Paulo de ponta a ponta. Então, é mais um conhecimento para quem fala palestras, para quem quer conhecer um pouco mais. Tá bom, gente? Eu agradeço, obrigado pela oportunidade e a paciência de ouvir aí.